Isaías capítulo 40, os 5 primeiros versos do livro de Isaías 40, amém? Deus é um Deus que sempre está presente nas nossas vidas, um Deus que nos consola, que nos conforta, um Deus que trabalha nas nossas vidas, nos momentos mais adversos que porventura estejamos passando. Deus, Ele não está alheio, a este momento na sua vida, nem na minha vida, mas é um Deus que trabalha de uma maneira muito especial. E a palavra de Deus diz, lá em Isaías 40, no verso de 1 a 5, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao vosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? A boca do Senhor nosso Deus o diz. O texto está sendo relatado aqui por Isaías. É um texto em que ele demonstra este Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nos corrige, esse Deus que nos orienta de uma maneira tão especial, esse Deus que tem feito nas nossas vidas muito mais, além do que nós podemos pensar ou imaginar. Esse Deus que conhece a sua vida, esse Deus que conduz a tua vida, pelo caminho a qual você possa caminhar, o Deus que vai além do que nós podemos pensar e imaginar. Isaías 55, ele diz assim no verso 8 e 9, porque os meus pensamentos, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O caminho de Deus, a maneira como Deus age neste caminho, que aos nossos olhos, é um caminho muitas vezes sem uma explicação lógica, mas é onde Deus está agindo, atuando de uma maneira tão especial. Então eu quero falar um pouco nessa noite sobre esse caminho, o caminho de Deus, que nos leva ao perdão, que nos leva à cura, que nos leva à restauração. Em primeiro lugar, falando deste caminho, este caminho que nos leva ao perdão, que certamente vai trazer ao nosso coração o consolo devido, E lá no livro que nós lemos aqui, Isaías 40, nos 2 primeiros versos, o Senhor diz ao povo, console, Isaías, console o meu povo, fala ao coração dele, diz o Senhor, diz ao coração dele, falar ao coração dele, fala de intimidade, fala de um relacionamento muito próximo, de quem é íntimo, Então eu quero que você entenda, quando Deus está dirigindo essa palavra a este povo, Ele está falando dessa intimidade, deste relacionamento que Ele quer ter conosco, comigo e com você nessa caminhada diária, Então eu quero que você entenda que o teu caminho pode parecer obscuro muitas vezes aos olhos do Senhor. Parece que Deus está alheio, que Deus não está vendo este momento de aflição, este momento de luta, de dor, E no próprio livro de Isaías, no verso 49, de Isaías, no verso 14 a 16, o Senhor diz assim, que Sião estava dizendo, que Israel, o povo estava dizendo, que o Senhor os tinha desamparado. Mas o Senhor diz assim: pode uma mulher acaso esquecer do filho que ela gerou? Ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. É este Deus presente, é este Deus que não se esquece das nossas vidas, é este Deus que nos momentos mais adversos está conosco, numa promessa a qual Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nem um dia está isento dessa presença de Deus na sua vida, na sua caminhada. É muito bom nós podermos notar a presença de Deus no momento de festa.
no momento do regozijo, no momento da alegria, né? No momento que nós estamos usufruindo o melhor momento, aí nós temos a condição de, humanamente, vermos este Deus presente, mas nos momentos de adversidade, Ele não nos deixa, Ele está presente. Ele está presente na tua vida, Ele está presente no momento da tua vida, e Ele não se esquece, Ele cuida, Ele zela. Por isso que Ele faz essa comparação com esse caso da mulher que gerou um filho, da mulher que, como mãe, assume essa postura de cuidado, de zelo da criança qual foi gerada no seu ventre, um cuidado que a mãe tem, e ela tem como um privilégio que Deus dá à mulher, 9 meses antes, né, desse contato que o homem, como pai, tem com a criança, a mulher já tem, né? Ela leva vantagem nisso, que coisa, né? Mas também nós sabemos que se Deus colocasse o homem para gerar filho, meu Deus, com certeza, no primeiro o homem desistiria, seria o primeiro filho e acabou. Por quê? Porque a mulher é muito mais guerreira, vamos ser sinceros, porque a mulher realmente sente a dor do parto, sente a dificuldade, de repente vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto. Isso é Deus, é graça de Deus, né? É graça de Deus que coloca pessoas especiais do nosso lado, né? Mulheres especiais do nosso lado, né? Como mães, como esposa, irmãs, pessoas especiais, pessoas que Deus colocou ao nosso lado, irmãos, irmãs especiais que Deus colocou. Então, Deus, Ele diz assim, ainda que essa mulher que gerou esqueça do filho que ela gerou e abandone e deixe, Deus falou, eu jamais faço isso. Eu cuido e zelo daqueles que são meus, como a menina dos meus olhos. A menina, sabe aquela proteção que os teus olhos têm? Quando vem alguma coisa em direção aos seus olhos, qual a primeira reação que você tem? De fechar os seus olhos e trazer proteção a eles, que é um comando que vem do cérebro. Então eu fico imaginando Deus guardando e protegendo. Quando o perigo vem sobre a sua vida, o Senhor se apresenta, o Senhor guarda a sua vida como a menina dos olhos, o Senhor protege você, e eu creio que muitas pessoas aqui estão sendo protegidas literalmente por Deus, nesta caminhada, em nome de Jesus. E eu quero trazer ao seu coração essa palavra de consolo e de conforto, meu amado irmão. Você não está só, Deus está presente nessa caminhada, mostrando a você o perdão, demonstrando a você esse perdão, que é a graça infinita de Deus sobre a sua vida. Não é merecimento seu, não é merecimento meu de maneira nenhuma, é graça, é a superabundante graça que vem sobre a nossa vida em nome de Jesus. E eu fico imaginando também um momento na vida de Elias. Eles estavam ali servindo ao Senhor, e de repente, num dado momento, ele passa por um momento de adversidade, um momento de dor, um momento em que ele se sente angustiado ali, e ele caminha por um caminho próprio, e ele vai e ele entra numa caverna. E quantas cavernas muitas vezes nós já entramos, né? Buscando realmente essa proteção, quando Deus Todo-Poderoso, Ele não está, né, apenas naquele local de proteção que nós estabelecemos, mas Ele é o Deus presente em todos os momentos. E Elias estava dentro daquela caverna, supostamente debaixo de uma proteção, e vem o terremoto, e vem o fogo, e vem ações sobrenaturais, que Deus poderia estar nessas ações sobrenaturais, porque Ele tem muitas formas de agir, meu amado irmão, muitas formas de agir, que já agiu na minha vida e na sua vida. Não tente colocar Deus dentro de um parâmetro humano seu, ilimitado, porque Deus é ilimitado, Ele age acima do que você possa pensar ou imaginar. Este é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o soberano Deus, que de uma maneira tão compacta, Ele entra dentro do seu coração e habita dentro de você. Amém? Dentro de você. Imaginou isso? E aí Elias estava neste momento, lá em 1 Reis, capítulo 19, precisa abrir, 12 e 13, ele estava ali, depois do terremoto, depois do fogo, veio uma voz suave, que ecoou no coração de Elias, ali dentro daquela caverna, e aquela voz suave disse a Elias: Elias, sai para fora, sai,
eu quero falar com você. Sai, e ouvindo ele a voz, envolveu o seu rosto no manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Ele saiu daquela suposta proteção, e ele se deparou com a proteção maior que a proteção de Deus. Você não está só, meu amado irmão. Você não está só nessa caminhada. Mas o Deus que te consola, o Deus que te conforta, Ele manda dizer, né? Console, console o meu povo. Fale ao coração do meu povo. Diga ao meu povo que a sua iniquidade já foi perdoada, que já recebeu, por causa do pecado, por causa daquilo que fizeram de errado, né? Já receberam em dobro, né, do Senhor, por causa dos seus pecados. E ele diz assim: agora é hora de que esse povo experimente, né, essa ação sobrenatural de Deus. E aí, no livro de Isaías mesmo, no verso 51, capítulo 51, no verso 12, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que te consola. Quem és tu, homem, que temes o homem que é mortal, e o filho do homem que não passa de uma erva? Isaías 51, 12. O Senhor falando da maneira como Ele age, do consolo que vem dEle, do consolo eterno dEle sobre as nossas vidas, deste consolo que não é limitado num tempo nem no espaço. Ele diz assim: eu sou o Senhor que te consola. Eu sou o Senhor que te consola. Porque você teme o tempo, o momento, as circunstâncias, que são circunstâncias temporais, circunstâncias que vão passar. Porque você teme o homem que é mortal, que tem um tempo limitado e vai passar. Tem pessoas que estão passando por um momento que nós estamos passando como nação, um momento de aflição, um momento em que você sai desse momento de descanso, que é o momento do domingo, que é o momento de descanso em família, para uma semana de trabalho, e o diabo tem ecoado no teu ouvido muitas vezes, né? Que você está entrando numa semana, e que essa semana vai ser uma semana difícil, e que essa semana vai ser uma semana em que muitas pessoas vão ser demitidas, e que você vai estar entre o rol desses que vão ser, e começa a colocar coisas na tua mente. Mas o Senhor diz: olha, eu quero dizer para você, eu sou aquele que te consola. Eu sou aquele que tem o poder e a autoridade para inclinar a mão do rei e fazer que a mão dele possa ir para um lado e para o outro, operando conforme me aprouver. Eu sou o Senhor que te consola, porque você teme o homem que é mortal. Apresente a tua causa diante de Deus. Apresente aquilo que te aflige diante de Deus, porque com certeza o consolo vem da parte dele. O consolo vem da parte do Senhor, de uma maneira especial sobre a sua vida, manifestando a sua graça e o seu perdão. Isaías 40, no verso 2, voltando lá no nosso texto, nosso primeiro texto, ele diz assim, Isaías 40, no verso 2, diz assim: bradai-lhe que é findo os dias da sua luta, e a sua iniquidade já está perdoada. Já recebeu em dobro da parte do Senhor por todos os seus pecados. Quando nós falamos de brado, nós falamos de um grito que ecoa, um grito que deveria ser relatado de uma forma pública. E este grito que ecoa devia ser audível aos olhos, aos ouvidos, aliás, dos demais que estariam aí perto. Então eu fico imaginando que neste momento, né, eu fico imaginando que o diabo muitas vezes ele quer, né, ele quer nos levar a um momento, né, de tristeza, ao momento em que nós ficamos cativos do medo, cativos das situações, das circunstâncias, mas o Senhor diz: brade em alta voz, diga ao povo que o seu pecado já foi perdoado, diga em voz alta. E é isso que eu estou fazendo aqui, dizendo em voz alta, né? Que essas palavras possam ecoar no teu coração de uma maneira tremenda. A luta estava no fim, né? Este é um relato, né, que estava sendo ali proposto pelo profeta Isaías ao povo. A luta estava terminando, né? E a recompensa seria usufruída pelo povo, né? O povo receberia o perdão da parte do Senhor. E eu quero que você experimente isso. Esse perdão,
essa graça infinita do Senhor, né, que vem sobre a sua vida. No livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 18, diz assim: assim como por uma ofensa, o pecado veio como juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio o quê? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, todas as vezes que nós somos perdoados pelo Senhor, que nós podemos experimentar esta graça abundante sobre as nossas vidas, essa surpreendente graça do Senhor sobre a nossa vida, meu amado irmão, nessa caminhada diária, nós usufruímos esse perdão, porque o juízo veio sobre o homem, o juízo veio sobre a sua vida, sobre a minha vida, como uma ordem expressa, porque o salário do pecado é a morte. Foi expressa uma ordem foi determinada de uma maneira jurídica, mas Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazendo essa surpreendente graça. Deus tomou o nosso lugar, Deus tornou o réu devido, para que nós usufruíssemos da absolvição perfeita. Então, este caminho do perdão, ele tem que ser usufruído por nós. Este caminho do perdão, da graça infinita de Deus sobre as nossas vidas, tem que ser usufruído pelas nossas vidas. Lá em Romanos 6, no versos 6 e 7, diz assim: sabendo, pois, que o velho homem, né, foi crucificado, aonde? Foi crucificado ali na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, porque quem morreu está justificado do pecado. Então, quando nós estamos com Cristo, como diz lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, o apóstolo Paulo disse assim: eu já estou crucificado com Cristo. Eu não estarei, eu estou crucificado com Cristo. É um posicionamento presente. Ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é um ato presente, mas que foi determinado, meu amado irmão, diz a palavra de Deus, antes de todas as coisas. A palavra de Deus diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos usufruir dessa graça, deste perdão tremendo, o caminho do perdão, o caminho que vai trazer esse consolo da parte de Deus, este consolo que traz às nossas vidas essa certeza. Deus nos perdoou, Deus transformou a nossa vida de uma maneira tão especial, né? Nós temos uma história de um homem que ele escreveu um cântico chamado Surpreendente Graça, Amazing Grace. E quando ele escreveu esse cântico, este homem, antes de escrever esse cântico, este homem era mercador de escravos, ele transportava escravos da África para a Europa. John Newton. E este homem, no momento que ele estava, numa das suas viagens, transportando ali aqueles escravos, o que aconteceu? O barco dele, que ele estava transportando, entrou, né, o mar ficou revolto ali, e ali no meio da tempestade, né, John Newton sentiu que ali ele estaria sendo, né, tragado, né, pelas ondas do mar, estaria sendo ali morto, né? Então, quando ele sai dali ileso, daquele momento, né, de livramento, né, ele abandona todo aquele comércio que ele tinha de traficar escravos da África para a Europa. E diz a palavra, na sua biografia, né, dizendo assim: depois disso, ele abandonou o tráfico de escravos e ele se tornou um cristão. E este fato estimulou John Newton, né, a escrever este cântico, que é um dos cânticos mais conhecidos, né, no meio cristão, que é este cântico que fala da surpreendente graça de Deus. Não apenas de algo que ele ouviu falar, mas de algo que ele experimentou, né? E este cântico diz assim: sublime graça, como é doce o som, que salvou um miserável pecador como eu. Uma vez estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou
meus pecados. Como preciosa essa graça apareceu a hora em que eu acreditei. João Newton, escrevendo este cântico, né, e relatando sobre a graça de Deus, a infinita graça de Deus, que fez com que um homem perverso, um homem que realmente estava ali prejudicando vidas, pudesse dizer: olha, eu fui perdoado, e agora eu quero compartilhar dessa surpreendente graça com outras vidas. Eu quero levar essas vidas ao caminho do perdão, porque eu usufruí deste caminho do perdão. Por que eu posso falar do perdão? Porque eu posso falar deste caminho do perdão. Porque você pode falar, você que conhece Jesus como teu Senhor e Salvador, deste caminho do perdão. Porque, em primeiro lugar, você usufruiu deste caminho do perdão. O caminho do perdão, né, trouxe graça, perdoou as nossas vidas de uma maneira tão especial. No túmulo de John Newton está escrito assim: John Newton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravo na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha esforçado muito para destruir. Amém? E eu creio que nesses dias também a surpreendente graça de Deus está sendo derramada sobre vidas, sobre lares, restaurando vidas, transformando vidas em nome de Jesus. E o segundo caminho, que é o caminho que a palavra de Deus diz assim: os caminhos de Deus são caminhos mais altos do que o nosso caminho. O segundo caminho, né, é o caminho do perdão, é o caminho que traz do perdão, que vai trazer o quê? Restauração. Vai trazer restauração sobre a nossa vida. Então o caminho do perdão vai te levar por essa via de restauração. Você vai experimentar essa restauração sobre a sua vida. Lá em Isaías, voltando lá no livro de Isaías, que nós estávamos lendo, no capítulo 40, no verso 3 e 4, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiro. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. Amém? O caminho do perdão, ele tem que produzir uma mudança radical em nossa vida. Ele fala de aterrar aquilo que é vale, aquilo que traz realmente aquela depressão num terreno. Ele vai aterrar o vale. Mas os montes, que se tornam coisas altas, que vai impedir também a caminhada, ele vai aplanar, ele vai fazer com que aquilo que é monte seja derrubado e seja aplanado. E aí o que é pedregoso, lugares escabrosos, perigosos, ele fala assim, serão aplanados, limpos. Eu fico imaginando este Deus, você talvez que mora aqui em Santos, nós moramos em Santos, e Santos tem essa qualidade de vida maravilhosa, porque nós temos terrenos planos, nós andamos aqui, e aqui é plano, todo lugar é plano, tirando os morros, lógico, mas é plano. Agora vamos morar em Belo Horizonte, como nós moramos há 7 anos. Ou você sobe, ou você desce. Tem alguns lugares que são mais planos, mas é montanha, é uma região, né, montanhosa. Então eu fico imaginando que, neste momento, Deus está falando, olha, eu vou aplanar os teus caminhos. O caminho do perdão vai trazer restauração, vai trazer um mover de Deus, que vai fazer com que aquilo que é tortuoso possa se acertar. Aquilo que está como um vale vai ser aterrado, vai ser aplanado, para que possa passar de uma maneira viável. E aquilo que é montanha, os montes, eles vão ser aplanados, e vai virar o quê? Um lugar plano. Então, eu fico imaginando que esse caminho do perdão tem que produzir essa mudança, como eu falei, radical nas nossas vidas. Lá no livro de Lucas, não precisa abrir Lucas, capítulo 15, no verso 11 a 24, conta-nos a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava nessa mesma condição, ele precisava usufruir dessa restauração, mas para que ele pudesse usufruir da restauração, ele tinha que trilhar um caminho do perdão. O pai estava lá em casa, na casa dele, num dado momento, que o filho chega para o pai e disse para o pai, pai,
eu estou indo embora de casa, eu não quero estar debaixo mais da sua autoridade, me dá minha parte da herança, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a vida, e eu não quero estar ligado a você. E foi embora. E diz a palavra de Deus que aquele homem, né, continuou ali na sua casa, mas continuou crendo que a ação sobrenatural de Deus, ela não se move apenas no espaço geográfico. A ação sobrenatural de Deus vai além do momento que nós podemos olhar e observar. A ação geográfica de Deus, ela atinge os corações, meu amado irmão. Ela é mais profunda, como nós lemos lá no Salmo 139, quando o salmista disse: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Ou para onde fujo da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás, Deus. Mas se eu ponho no inferno a minha cama, e acho que ali o Senhor não vai estar, porque não é um local propício, o Senhor está ali também, agindo com poder e com autoridade, meu amado irmão. Tenha isso no seu coração. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja em Cristo Jesus, que caminha por este caminho de restauração, entra no inferno e saqueia as almas do inferno, com poder da oração, orando, intercedendo, não de uma maneira inconsequente, de maneira alguma, mas eu vejo que existe esse caminho dessa ação sobrenatural de Deus. O caminho para usufruirmos do perdão de Deus, muitas vezes vem sobre as nossas vidas, como este momento em que Deus prepara. É um caminho também de preparação, onde ele diz lá em Isaías 40, no verso 3, assim: prepare o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, prepare. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala deste caminho, este caminho que pode nos conduzir à fonte do perdão, este caminho que pode nos conduzir à fonte da cura, este caminho que pode nos conduzir à fonte da restauração e da vida, meu amado irmão. Ninguém vem ao Pai a não ser por este caminho supremo. Não tente outro caminho, este caminho é sobremodo excelente. Este caminho, diz a palavra de Deus, nem os loucos errarão. Meu amado irmão, então busque: Deus, eu quero ir por este caminho, Senhor, eu quero que o Senhor prepare este caminho, Senhor Deus, este caminho que é o caminho que traz a restauração, o caminho do perdão. Segunda coisa, dentro de Isaías 40 mesmo, que nós lemos, fala do caminho que traz correção. Isaías 40, verso 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do Senhor. Endireitai a vereda. Endireitai fala de correção. Arrependimento genuíno, ele é produzido de dentro para fora. Este é um arrependimento genuíno. E o jovem lá de Lucas capítulo 15, lá do filho pródigo, houve este exemplo deste arrependimento genuíno. Diz a palavra de Deus que em Lucas capítulo 15, no verso 17, que ele, caindo em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi para o meu pai: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Este é o caminho genuíno do arrependimento. Quando nós reconhecemos que antes de ofendermos alguém, nós ofendemos a Deus, o soberano Deus. Quando nós reconhecemos, meu amado irmão, que nós ofendemos a Deus, então nós temos que nos acertar com o Senhor, mas temos que expressar esse acerto de uma forma horizontal. Perdão reflete isso na nossa vida, esse posicionamento vertical, mas que vai agir de uma forma horizontal no relacionamento com aquele que está do teu lado. E eu fico imaginando aqui neste momento, esse jovem, caindo em si, ele toma uma decisão de ir até o seu pai. Endireitai o caminho. Deus sabe que quem vai ser salvo, você perdoado, fulano, ciclano, então deixa ele agir. Não, meu irmão, tem coisas que
Deus vai fazer, mas tem coisas que nós temos que tomar esse posicionamento. Esse posicionamento é um posicionamento pessoal de cair em si, de se levantar e de dizer: vou até o meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos teus servos. Eu não quero ter o direito do filho, porque eu sei que eu estou nessa condição miserável, nessa condição que eu próprio cavei, mas eu quero agora ser tratado como um dos seus servos, porque eu sei que os seus servos estão tratados de uma forma digna. Ó, a referência deste homem sobre a vida daquele filho. Então eu quero que você entenda isso. Quando ele vem, ele vem em direção ali ao pai, ele vem num posicionamento pessoal, num posicionamento humano, mas a ação sobrenatural de Deus começa a agir de dentro do coração daquele jovem, e já vai preparando o pai lá na casa, para que o pai receba. E o pai, na hora devida, final da tarde, estava lá esperando. Eu creio que todos os dias, aquele pai se colocava ali, no final do dia, naquela porta, e dizia: meu filho vai voltar. Eu creio nisso, e eu quero que você creia na ação sobrenatural de Deus. É graça, é infinita a graça de Deus que entra, meu amado irmão, operando com poder e com autoridade. O inimigo tem tentado entrar no teu coração e dizer: olha, não tem jeito, não ore mais, não creia mais. Meu irmão, eu quero dizer essa palavra de consolo que vai levar um posicionamento presente diante de Deus. Deus, eu vou continuar crendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, eu contudo confiarei no Senhor. E a terceira coisa dentro desse acerto, deste caminho do perdão que traz restauração, é o empenho e o acerto, que deve ser tomado. Lá em Isaías 40 mesmo, no verso 4, diz assim: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiro. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. Então, neste momento, eu vejo que aquele jovem lá em Lucas capítulo 15, no verso 20, ele pensou, caiu em si, levantando, disse que foi para o seu pai, e levantando-se, foi para o seu pai. Aquele caminho de retorno até a casa do pai, foi um caminho de luta, foi um caminho de combate, meu amado irmão. Eu creio que neste caminho, do retorno daquela vida miserável que aquele rapaz estava vivendo, até chegar na casa do pai, quantas investidas do inimigo, para tentar saquear daquele coração essa esperança bendita. Mas este combate, meu amado irmão, a nossa palavra diz assim: a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, ao mundo espiritual, ao mundo invisível que nós não vemos. Existe um combate. Eu quero que você combata em oração, quero que você combata crendo em nome de Jesus. Então todo esse trabalho, ele vai exigir empenho, disposição e tempo. Então neste caminho que leva ao perdão, tem que ter empenho, onde ele diz assim: todo vale será aplanado, todo o outeiro ali, o monte, vai ser cortado, retirado, retificado, e os lugares que existem pedras serão aplanados. Então tudo isso demanda trabalho, empenho. Mas o diabo, quando ele vê, que você está querendo essa mudança, e olhando e vendo ao teu redor tanta dificuldade, ele começa a colocar um peso no teu coração, dizendo: não tem jeito não mexe com isso não. E aí você se desanima, e aí você tenta voltar atrás, e o Senhor está falando: não, diga
diga que esse caminho é um caminho que vai conduzir a uma vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aí em Lucas, no capítulo 15, no verso 20 e 22, quando o pai vê o filho vindo longe, né? E ele conheceu o andar daquele filho lá de longe. E diz a palavra, diz assim, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. Olha o carinho, olha a expressão da graça de Deus sendo demonstrada na vida deste pai. O rapaz estava certamente fedendo, porque estava cuidando de porcos, estava numa condição miserável, né? Não era prazeroso estar com aquele jovem, mas o pai não viu aquele momento, o pai viu além. Veja além, veja pelos olhos da fé. Veja além, veja pelos olhos da fé a restauração. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que quando ele viu o pai, disse, trazei a melhor roupa, vesti o menino, o rapaz, e aí ele diz assim, ponha nele um anel que simbolizava a autoridade que o pai estava devolvendo àquele filho. A autoridade, como diz a palavra de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É a ação sobrenatural de Deus, é a graça infinita de Deus, que veio sobre a vida daquele jovem, e Jesus relata essa história, para demonstrar a surpreendente graça de Deus, sobre a vida do ser humano. E aí, em João capítulo 3, no verso 16, que é o verso, que eu acho o verso mais lindo da Bíblia, diz assim, porque Deus, o soberano Deus, amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não está indiferente ao momento que você está passando. O Pai não está indiferente a essa situação que aflige o teu coração. Ele se faz presente na tua vida. Ele se fez presente na tua vida no ato do perdão, ali no momento da tua conversão. Mas o ato do perdão vivenciado a cada dia. É o caminho a ser trilhado a cada dia. É o caminho de acertos. É um caminho de voltar atrás, de pedir perdão, se acertar. É o caminho de se acertar, meu irmão, e abrir a tua boca e estabelecer realmente um marco de mudança na tua vida, no teu lar, na tua casa. Você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Deus está presente para nos conceder este perdão expresso na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer que nós usufruamos deste perdão, para que nós possamos refletir de uma maneira externa, para outras vidas, o perdão de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória.